início, então vamos dar início à transmissão. Só aqueles recadinhos de costume. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, hoje nessa transmissão de caso clínico. Alguns colegas perguntaram para a gente se a gente ia parar de fazer as transmissões dos casos clínicos, viu, Bate? Mas é porque a gente não vamos parar, não, a gente vai continuar fazendo alternado com o curso essencial da neurooftalmologia. Então, a intenção é a gente não parar de fazer as discussões de caso clínico, então vai ser alternado. Então, quem está inscrito no curso vai ver a gente toda semana. Bem ou mal, né, Bate? É isso aí. Mas quem não, quintas alternadas, nós estaremos aqui. Então, no dia 24, nós estaremos aqui de novo. Perdão, agora não sei, dia 3 de julho, talvez. Enfim, bom, outro recado que eu sempre costumo dar, eu sei que vocês já sabem, mas é importante que isso fique bem documentado, de evitar copiar, colar, compartilhar as imagens, enfim, se vocês tiverem algum questionamento sobre, eu queria lembrar desse aqui, isso vai ficar gravado no YouTube, se vocês quiserem rever quantas vezes achar necessário, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube também. Então, evitem fazer esse compartilhamento, embora não tenha foto própria do paciente, mas ainda assim é exame do paciente, então, para evitar essas questões de, enfim, de privacidade. Ok? É isso aí. Então, vamos começar a transmissão do caso clínico. Eu vou apresentar e o Batistella vai fazer os comentários junto com a gente. Bom, eu sei que muitos, já falei isso várias vezes, já virou isso já o nosso padrão aqui de apresentação, mas muitos de vocês que estão aqui com a gente, eu sei que vocês já acompanham, eu agradeço mesmo pela confiança, mas tem um ou outro colega que talvez seja a primeira vez, a gente apresenta o caso de uma forma um pouco diferente. Então, a gente tenta, vamos dizer, manipular, editar o máximo possível. Então, a gente apresenta o caso da forma que ele chegou para nós. Ok? Então, vocês vão ver que é um pouco diferente. Então, às vezes, pode parecer até um pouco confuso, mas o caso, às vezes, ele é confuso, enfim, por definição, né? E segunda coisa, vocês podem fazer questionamentos a qualquer hora, e a gente também vai fazer várias pausas para discutir com vocês. Então, participem da discussão. E no chat também, podem fazer perguntas no chat. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu só preparar. Tudo certo aí, Bate? Tudo certo. Bem, então vamos lá. Vou dar o feedback aí da apresentação, tá? Entrando. Tá ok? Ok. Beleza pura. Deixa eu só apagar esse aqui. Acho que agora ficou melhor. Excelente. Beleza, então vamos lá. Bom, o tema, como vocês viram, é a ideia fixa. No finalzinho nós vamos discutir sobre o porquê desse tema, tá? Então, o caso de hoje é de uma paciente do sexo feminino, com 54 anos, e que tinha uma perda visual bilateral. O primeiro contato que eu tive com esse caso foi por contato telefônico. Um amigo, colega até de residência, ligou para mim, isso era, enfim, final de janeiro de 2018, e esse colega já era o oftalmo geral dela, o oculista dela, que acompanhava ela antes do problema dela acontecer. E o que ele me passou foi isso que vocês estão vendo aqui, que ela teve um quadro de perda visual bilateral, que foi pior no olho direito, né, isso em janeiro de 2018, né, e que o diagnóstico ficou como neurite óptica. Esse colega oftalmologista não teve a oportunidade de examinar a paciente, então as informações que ele passou para mim são as informações que ele teve, baseado no que a paciente contou para ele também por telefone, e depois ele teve acesso aos exames, mas examinar mesmo, não. Examinar a paciente. Então, ficou com esse diagnóstico de neurite, e, diante disso, foi feito
uma pulsoterapia com corticoide endovenoso, houve uma melhora quase completa da visão, segundo o colega oftalmo falou que ela tinha ficado um 20/25 em ambos os olhos, e depois ela fez um segmento em consulta de rotina em maio, né, com os colegas da neurologia, que eles detectaram edema do nervo óptico direito, ou seja, após, né, o tratamento com pulsoterapia, né, após a pulsoterapia com corticoide, persistia com esse edema no olho direito, e um possível edema do nervo óptico esquerdo, né. Muito bem, então ficou esse quadro aí, né, isso em maio, né, e aí, diante desse quadro clínico em maio, com esse edema, principalmente do olho direito, os colegas da neurologia optaram ou indicaram uma nova pulsoterapia com corticoide endovenoso para fazer o tratamento desse edema, então, levantando a suspeita de que ela estivesse tendo uma nova crise de neurite óptica, né? E aí foi feito a pulsoterapia novamente. Ela continuou o segmento, tá? Ela continuou o segmento, e numa consulta de rotina em janeiro de 2019, ela ainda persistia com esse edema. E aí do nervo óptico direito. Muito bem. Que foi indicado uma nova pulsoterapia, né, de novo, né, aí seria uma terceira pulsoterapia, mas a paciente se negou. E aí, por isso, esse colega sugeriu uma segunda opinião. Ele falou, olha, o ideal é você passar com um colega neurooftalmologista, ele até me indicou, e antes ele me ligou para contar do caso. Ok? Então, assim, tem essa primeira parte aí, depois a gente vai continuar, mas aí eu queria que, Bate, faça as honras, por favor. Então, uma paciente de 54 anos de idade, uma mulher, né, que teve uma perda visual bilateral simultânea, interpretada como uma neurite óptica no início do quadro, que foi em janeiro de 2018. Foi pulsada, na sequência disso, ela foi avaliada 4 meses depois, com uma aparente persistência do edema do disco óptico num dos olhos e uma suspeita de que ainda houvesse um edema no olho contralateral. E por conta disso foi indicada uma nova pulso, né? Aí, alguns meses depois, essa paciente novamente passou em consulta e havia ainda esta persistência do edema. Por isso é que o colega oftalmologista que a viu tinha a intenção novamente de indicar uma nova pulsoterapia. E a gente cai naquela mesma situação, né? Perda visual bilateral, né? E nesse caso aqui, com a aparente persistência do edema de disco óptico bilateralmente, né? Então, o que a gente pode, nessa situação, pensar de hipótese diagnóstica? O que a sua cabeça começa a trabalhar, né, nisso daí? O Bate aqui no chat. Olha lá, no chat, ó, a Cecília está falando, o edema incidivou e ele nunca melhorou. É uma possibilidade. O Guilherme, a persistência fala contra a neurite, né, e a favor de hipertensão intracraniana. Se fosse, a Tati está falando, se fosse neurite, teria melhorado, né? Isso é fato. Uma neurite atípica também, o Marco está falando. Então, o que vocês esperam, por exemplo, uma neurite óptica, né? A neurite óptica que cursa com edema, seja ela típica ou atípica, né? Vocês acham que o edema ele pode persistir por tanto tempo assim? Isso é uma das perguntas que se precisa fazer, né? Quanto tempo, Bate? Quanto tempo vocês imaginam que o edema ele demora para melhorar, né? Depois de uma crise de neurite? De um surto, de uma crise. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para. Vamos ver se vocês colocam. De 4 a 6 anos. 2, 3 meses é muito, Marco. Isso.
3 meses não. Olha, mais ou menos, ó, quem colocou 4, 6 semanas também está certo, mas em geral, mais ou menos, um mês e meio, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos. Olha lá, A a gente Tati colocou costuma, 6. a gente costuma verificar isso daí. E aí, o que mais que a gente poderia pensar numa situação dessa? Papiledema já foi falado, neurite entra no diferencial por causa da perda inicial, né? Mas essa persistência desse edema está esquisito. Então, o papiledema, que mais que poderia dar o aspecto de edema? Drusas, ó, o Miguel está colocando. Drusa. Boa, Miguel. Drusa. Drusa Miguel, pelo Matheus. edema. Matheus, perdão. Matheus está colocando. Drusa é uma boa hipótese. Drusa é uma boa hipótese, né? O que mais vocês pensam? Tá? Nóia, vocês pensam? Isso, o Guilherme está colocando pseudoedema de papila, uma outra causa que não a drusa, que provocaria um aspecto de edema. Boa, muito bom, Guilherme. Alguém pensa em nóia? Alguém pensa em nóia? Não? Alguém pensa em causas retinianas, obstrução da artéria retiniana? Marco, está no diferencial, mas a gente teria um outro quadro, uma outra evolução, né? Uma outra evolução. Vocês pensariam em Leber? Como é que é o Leber? Noia, o edema também tende a melhorar. A Cecília está perguntando, não? Sim, Cecília, Noia tende a melhorar. Né? O Matheus está colocando, Leber não melhora tanto. Certo. Quanto tempo demora para melhorar o edema do Leber? 1 ano? O que você acha, Matheus? 2, 3 meses? Essa pergunta é difícil, hein, Bate? Essa pergunta, sim, pode demorar alguns meses até ir se resolvendo, exatamente. Essa Isso pergunta é mesmo. difícil. Mas um ano depois... às vezes mais de 6 meses, né? Porque isso é interessante. Eu estava até vendo... Eu não sei se algum de vocês... Não sei se você recebeu, Bate. O pessoal do Medscape, de vez em quando, manda aquelas coisas para você testar o seu conhecimento, sabe? Sim. E recentemente eles mandaram de Leber, e aí tem essa pergunta, quanto tempo que você considera, a partir de quanto tempo você considera fase crônica, ou seja, pós-edema, né? E eles falam após 6 meses. Era mais ou menos isso. Ó, o Tabox, lembrou, hein, Tabox? Boa, esse aí foi um casinho que a gente viu. Com persistência do edema? Não, o intervalo para perda visual do cílio do olho foi de 14 meses. Bastante tempo. Puxa vida, esse foi bem atípico. Alguém pensaria em compressão? Em compressão, ó, mulher, jovem... 50, relativamente jovem, adulto, 54, né? 54 mulher anos. jovem, é que a gente está nessa faixa etária aí, né? Eu tô, né? Eu sou jovem ainda. Você, pô, eu não. Você, né? você já... Pode até ser. Não, mas agora você levantou aí tem uma doença que pode dar, vamos ver se alguém vai... Então, o que é aí? Eu acho Mulher, que ninguém assim, falou aí. de meia idade. Ó, alguém está perguntando se ela é hipermétrope? Isso, boa, André. Meningioma. O Guilherme também. É isso aí, meningioma. Né? Mas aí, no caso do meningioma, uma compressão, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Compressão de nervo óptico para levar edema, né? Onde que precisa comprimir o nervo óptico? Onde vocês acham que precisa comprimir o nervo?
precisa ser a porção intraorbitária. Intraorbitária. Isso mesmo. Interior, quanto mais próximo da esclera, mais chance de ter edema. Exatamente. Quanto mais longe, mais em direção à porção intracraniana, menor a chance de ter edema, exatamente. Então, e aí nós precisaríamos, né, nós estamos raciocinando em cima de um relato, né, Fred? Sim. O relato do telefone. Colega, né? Exatamente. Então, a gente poderia ser uma compressão, sim, mas ela precisaria ser bilateral. Porque aparentemente o paciente tem um edema bilateral. É isso aí. Então, aqui, ó, estão perguntando, estava se perguntando, teve baixa acuidade visual quando teve o novo edema? Isso acho que não foi relatado? Não tinha perda de visão. A gente vai chegar lá, mas o colega não tinha colocado que ela tinha perda de visão só no início. E que o edema, como eu coloquei aqui, ele tinha sido, na verdade, uma consulta de rotina. Então, ela não se queixou de perda de visão. Ela passou em rotina e, quando examinaram o fundo de olho, detectaram o edema. Sem perda de visão. Vamos para frente aí? Bate. Vamos. Alguém pensaria em alguma coisa a mais? Persistência do edema? Pensando em causas de edema? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, ó. Colocamos aí. As hipóteses é isso, a tabaxofibra de mielina é uma causa de pseudoedema. Confunde, né? Confunde, principalmente quem não está acostumado a ver fibra de mielina. Sem escavação também é campeão, ainda mais em criança, menos de 10 anos é campeão, porque como é que fala, o brilho da retina das crianças de até 10 anos é imenso, né? Então dá uma sensação de edema, né? Então a gente fica com todas as hipóteses aqui, ó. Neurite típica, noia, quer dizer, a gente meio que já fica longe da neurite, longe da noia, longe do Leber, né? Fica um pouco mais próximo dessas últimas aqui, ó. Neuropatia compressiva, papiloedema, drusa, né? E alguma outra doença ocular, né? Quem foi? Foi o Marco que colocou, né? Ele colocou doença ocular. Uveites, ó, a Marina acabou de colocar aqui, Bate. Uveíte podem ter esse quadro recorrente bilateral. Muito bem, Marina. Não. Perfeito. Bom, o colega, o oftalmo, quando ele me ligou, ele me ligou e falou assim, Fred, eu já vou te passar aqui por e-mail uns exames. Então, no dia que a gente conversou, eu já levantei essas hipóteses igual como nós estamos colocando aqui, que vocês falaram, né? Mas na minha cabeça ficou essa coisa estranha da neurite aí, principalmente por isso que vocês falaram, essa persistência do edema. Mas até aí não tinha examinado a paciente, eu também não dava para contra-argumentar sobre a neurite, tinha que examinar a paciente. Mas o colega já enviou os exames, e esse é o campo dela. Esse é o campo de março, lembrando que a queixa começou tudo em janeiro, então 2 meses após a queixa de perda de visão. Bilateral, segundo ela, era pior no olho direito, mas esse é o campo de visão. Aqui é do olho esquerdo e aqui do olho direito. O que vocês acham do campo? Alguém quer descrever? Confiável ou não confiável? O que vocês acham? Os índices de confiabilidade. A bota no esquerdo parece ter um Reut superior. Tem razão, tá bom? Parece realmente esboça, né? Fica ali na área de Bjerno ali superior, né? Agora, você acha, já que você falou aqui do Reut superior, tá bom? Acho que esse campo poderia ser confundido com, por acaso, com um defeito temporal superior de uma síndrome quiasmática? O que vocês acham?
Ó, o campo é confiável, sim, Marco, Tatiane, campo confiável. A Juliana também, Os dois confiável. confiáveis. Ela até levantou aqui que o exame está demorado mesmo, 8 minutos, realmente é um tempo prolongado. A Marina colocou, não respeita a linha média. Isso. Boa. Aqui no Grayscale, até se você para para dar uma. Você tem que parar para dar uma olhadinha, mas você vê um cinzinha depois, né? É isso mesmo, não respeita a linha média. Mas... E aqui é importantíssimo a gente frisar isso, porque essa história do respeito à linha média, eu sei que vai parecer óbvio que eu vou falar, mas ele é verdadeiro mesmo, no sentido que a gente já viu tanto campo com hemenopsia temporal que eu posso garantir isso para vocês com muita tranquilidade, que os pacientes ficam com 0 de sensibilidade. E antes de acometer o campo nasal, eles precisam primeiro acometer todo o campo temporal. Então, se vocês virem um campo como esse, que tem até 0, como vocês estão vendo aqui em cima, ó, no quadrante temporal superior, mas vocês observem que ele ainda tem sensibilidade aqui, ó, no restinho do temporal superior, e o temporal inferior, ele é quase normal, se vocês olharem aqui, né, ó. E já tem defeito no nasal, então isso não é campo de compressão extrínseca, né, vamos ter que deixar isso bem claro, né, Bate, porque Sim. é uma exceção, mas se for uma lesão infiltrativa ou uma neurítica asmática, ele não tem essa característica de respeitar a linha média, vamos assim dizer. Mas se for uma compressão extrínseca, que é o mais comum, né, adenoma, meningioma, crâniofaringioma, ele antes de acometer o nasal, ele acomete todo o temporal. Respeita a linha média. Ó, o Tabox está falando aqui, mas não respeita se for... não entendi, Tabox, não respeita... Não precisa respeitar se for quiasma, depende da fixação. Se o paciente perder muito a fixação, realmente ele perde esse limite. Mas aqui, quem que falou aqui, ó, quer ver? Ó? Você mesmo, ó, os limiares da FOV, eles são muito bons. Né? 38 decibéis no esquerdo, 36 decibéis no direito. São compatíveis realmente com uma boa acuidade visual, que é o que a paciente aparentemente tem, né? E quem mais o direito que vocês veem no direito? Então tem um defeito aqui no esquerdo que parece, esboça um defeito que é parecido com o defeito arqueado superior, né? Ele não completa aquele arqueamento, né, que ele tem, é meio parecido, está ali no feixe, mais ou menos, né? Eu chamaria atenção também por uma pequena alteração aqui nasal inferior, né? Degrauzinho nasal do campo do olho esquerdo. E o direito? O que vocês acham do direito? O Tabox colocou aqui, fixação do quiasma. Tá, entendi, Tabox. Eu sei que essa fixação, o paciente perdeu a fixação durante a realização do campo. Tabox está pegando pesado. Calma, Tabox. Mas tá certo, você tem razão. Fixação do quiasma. É isso mesmo. Está mais para frente, mais para trás, né? Está pré-fixado, pós-fixado. Né? Aumenta a mancha cega no olho direito. A Tati colocou, bem, aqui parece mesmo, né? Ó. Lembra um pouco aqui no olho direito. Não aparece aqui no pattern, mas, enfim. Mas lembra um pouquinho mesmo, né? Exato. E semelhante ao outro olho, quem chamou a atenção aqui, ó? Alguém falou um escotoma até de Bjerrum. Na área de Bjerrum. Isso fui eu. Eu falei. A gente falava antigamente, né? Escotoma de Bjerrum. Eu lembro disso aí. Do Janov, né? Em 1930, tinha isso. Era bem antigo. As pessoas nem sabem. Mas o de Bjerrum é o arqueado, né? Que junta isso. A área de Bjerrum. Eu acho que vinha da tela tangente, quem fazia o exame. Tá. É por isso, né? Olha lá, Cecília, MD muito baixo, tem uma perda difusa do olho direito, provavelmente, né? Bom, dos dois, né? Menos 9, menos 7. Menos 9, menos 7. E tem um pouquinho realmente, né? O campo inferior, né? Nasal, principalmente, né? Dos dois olhos, também tem um pouquinho, se você olhar o total deviation. Corrigido no pattern deviation, alguns pontinhos.
né? E poupa uma coisa, o Marco colocou uma coisa também importante, poupa a região central. Opa, região central. É isso mesmo, Marco. Então, o que que fala? Como é que é o campo de neurite? Ele pega mais aonde? Mais central. Ele mais central. Como é que é o campo como é que é o campo do Leber? Ele também é mais central. Central é central, né? Como é que é o campo da noia? A noia ele é um pouco mais altitudinal e mais arqueado, né? Mas as neuropatias aí, hereditárias e uma neurite, esse campo ele não aponta muito nessa direção, realmente. Você vê quanta informação a gente consegue tirar do campo, né? E tem uma informação aqui, eu tô levando, tô vendo aqui o chat para ver se alguém falou, mas eu acho que não. Tem uma que vira e mexe eu falo, que tem aqui do olho de esquerdo, tem uma informação que quando eu vi a primeira vez esse campo, isso me chamou muita atenção. No olho esquerdo, será que alguém consegue adivinhar o que eu estou pensando? Eu vou dar uma dica. Esse escotoma aqui, ele tem uma característica que lembra, não sei se alguém vai saber o que eu estou querendo dizer. Vocês observam, ela tem 0, 0. Zerado ali, do lado da linha média vertical. Exato. Não, tudo bem. Confunde, podia confundir com respeito à linha média vertical, mas não é isso que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi esse campo. É que ele vem, ó, 0, 0, 0, e aquele é 28. Alguém lembra disso? Eu já falei algumas vezes. Acho que o André, você está aí, né? É uma, O André é é, nosso fellow. é uma transição abrupta, né? Boa lá, a Ju lembrou. A Ju tem uma memória boa. Que é o que a gente chama de defeito vertical, né? É o defeito vertical que a gente pouco se fala, viu, Bate? Uma vez eu fui procurar, mesmo no Reut, é muito pouco que falam disso, né? Você já teve curiosidade de procurar sobre isso, essa coisa do defeito vertical. Tem no Reut, tem no capítulo 2, no capítulo 2 do Reutão, né? Porque o primeiro é a anatomia, depois é a semiologia, né? Tem uma parte lá que ele fala sobre isso, né? Esse degrau, né? Ou seja, você vem uma sensibilidade mais ou menos normal, e aí o ponto imediatamente do lado, ele, puf, vai no zero, né? Isso é uma coisa que sugere, como a Juliana colocou, quem mais? Vamos ver aqui. Isso é a Juliana, que sugere um defeito a favor de retina. Muito bem, vamos passar? Vamos Acho que é passar. isso. Retinografia, Oh, também dessa época. olha só. Eu vou passar um pouquinho mais, pelo menos a retina, ó. Tá. Isso Nossa, aqui é agora para dar um disco. close no nervo óptico. O que vocês veem? Estão vendo? O que vocês acham? Descrevam um disco. Eu vou ficar indo e voltando aqui para ver se vocês... A Isadora colocou hipoplasia. Não, não, na verdade não tem um aspecto hipoplásico não, viu, Isadora? Eu acho que eu sei de que ela... Aqui talvez, ó. Você está falando por causa de uma coisa da ortografia, lembra do duplo anel, talvez? Talvez aqui lembre um pouco do planel. Lembra um pouco mesmo. Tá, hein? A Ó, gente Matheus quebrou está a colocando. cabeça com essa região aqui, talvez, né? O que O que mais? mais vocês veem? O que vocês acham dos limites do Disco disco? inclinado, cheio à direita, o Tabox falou, isso é verdade, totalmente sem escavação. Um pouco inclinado. Ó, alguém está falando aqui fundos que lembram fundos mióticos um pouco. É uma rarefação, né, difusa do epitélio pigmentar aqui, né? Então você vê bem a coroide, né, lá atrás. Discos pequenos, com pouca escavação, o Marco está falando isso mesmo. Vocês acham que tem alguma evidência de edema? O que vocês acham?
Olha bem pro disco. Avalie a borda, 360 graus. Vocês veem algum borramento? Matheus, não vejo. Não vejo nada, ó. Tem um borramento no vaso duvidoso no olho esquerdo. Onde é isso, na box? Foi nas horas do relógio pra gente. 2 horas do olho esquerdo. Acho que é aqui, né? Aqui No olho tá direito. marco. Tá box às 4 e 5 horas, lá embaixo. Do olho No esquerdo. olho esquerdo. Entre 4 e 5 horas. 4 e 5 horas. 4 e 5 horas nasal, né? No olho esquerdo, ele se confunde um pouco. 4 e 5 horas no esquerdo. Nasal aqui. Sinceramente, acho que. O que você tem impressão? Eu acho que não. Eu fico mais com ali entre 6 e 7 horas, um pouco de borramento. 6 e 7, eu também acho. A 4 e 5, a não ser que o Tabox também esteja pensando aqui, nasal, mas aqui é mais claro de ver que não tem. Mas agora tem que ver o seguinte, tá? O foco também da retinografia, ele está um pouco mais desfocado em direção à parte nasal inferior, né? Observa como aqui está um pouco desfocada essa retina nasal comparada à outra retina, né? Isso é verdade. Ele focou principalmente aqui naquele vasinho pré-papilar. Né? Tanto que aqui, ó, se você olhar, porque aqui está um foco mais homogêneo. Mesmo assim, embaixo dá uma impressão. Né? Quando eu via, eu fiquei com essa... Eu não achei que fosse edemão, assim, não é uma coisa muito clara, mas eu gastei uns minutos olhando para essa região nasal aqui, ou seja... Inferior, né? De inferior até superior, mas principalmente nasal aqui, essa região me chamou a atenção. Quer dizer, me chamou a atenção no sentido de que eu entendi o que os colegas estavam vendo, porque nas duas ocasiões, o primeiro foi em janeiro, depois março, depois a terceira, nas duas últimas que eles referiram ver um edema, por isso indicar a pulso, eu acho que foi isso, porque era no olho direito, então acho que era essa região aqui. Eu vou passar um pouquinho mais, ó. Aqui é um head free. Eu vou passar um pouco mais, já para a gente ir ganhando tempo aqui, ó. Olha lá. Uma coisa me chamou a atenção no nervo óptico ser mais elevado, como se tivesse drusas. Sempre que a gente vê um nervo óptico elevado, realmente, um dos diferenciais a gente pensar é drusa, uma drusa mais profunda, principalmente profunda, né, nesse caso, se fosse drusa, né, está correto. Correto pensar nessa possibilidade também. Né? Pessoal, essa imagem aqui é autofluo, ela é meio escura, não sei se está ok aí. Como é que está aí, Bate, a imagem? A imagem está boa. Tá boa, tá bom. Muito boa. Não dá para ver mesmo o nervo, tá? Se alguém ficar achando é porque... Olha lá, estão questionando aqui, ó, serosa. Serosa esquerda? Não sei, gente. Estamos ainda aqui, estamos junto com vocês. Até então, o que a gente encontrou, que a gente acabou encontrando foi isso. Eu acho que aqui a gente consegue fazer é possível a gente fazer uma correlação com o campo, talvez? E o que vocês acham? Não chamou a atenção de vocês essas alterações peripapilares? Será que isso não chama muita atenção? Com calha gravitacional. Não. Juliana, esse termo eu nunca ouvi, não. Calha gravitacional. Confesso para mim. Professor, é um sinal da autofluorescência da serose crônica. É como se o EPR fosse lavado, e aí dá esse aspecto que eles chamam de calha gravitacional. Aqui, né, Ju, ó, no esquerdo? É isso. Ah, tá. Boa. Eu também não conhecia, não. Eu também não conhecia esse termo, não. Obrigado. Aí vai um pouco de desconhecimento meu. Me ajudem. Ju, a turma da retina, eu sei que o Matheus também.
Tem mais gente aqui. Como é que a central serosa ela poderia dar nessa localização aí? A sensação que dá é que ele é mais foveal, não mácula mesmo. Ô, Ju. Essa calha gravitacional... Ele pode ter diversos pontos de extravasamento, inclusive ao longo dos vasos. Não é impeditivo, não. Tá bom. Ok. Muito bem. Interessante. E aí, a gente já estava muito acostumado a ver, né, Fred, aquelas angioflu, né, que fica o guarda-chuvinha, assim, isso, né, sinal da chaminé, né? Na central serosa, mas eu confesso que eu não estou acostumado a ver em autofluorescência. Mas eu acho, ô Ju, me confirma aí, Matheus, também se quiser falar, que você está comentando, não é localização virtual. Porque vocês falam uma serosa crônica, e ela é uma patologia, vamos dizer, diferente da aguda, e aí por isso ela pode ter essas características, é isso? Professor, não sei dizer se é considerado uma patogenia distinta. Uhum. Eu sei que a serose aguda, ela tende a ser autolimitada, então o ponto de extravasamento, ele em algum momento para de extravasar, o líquido é absorvido. Crônica, esse extravasamento ele continua, então o EPR vai sendo continuamente lavado e evolui com perda irreversível de visão. Mas eu também não sou a especialista que não, acho que tem gente repetindo aqui. Não, mas valeu, Ju. Ótimo. Quem quiser... Ô, Marina. Cadê a Marina? Aí, a Marina está falando. Existe a coroide peripapilar que poderia justificar essa localização. Agora, uma pergunta. Se tivesse sido uma serose, aí nós teríamos que admitir uma serose bilateral simultânea, né? A corticoterapia não pioraria o quadro? Melhorou o quadro, na verdade. Né? O paciente referia uma melhora depois da pulso. E outra, o que teria a ver a serosa, né, com esse aspecto do disco, que é um aspecto do disco borrado, né, um pouco edemaciado. Né? A Marina colocou aqui, o que fala contra a serose, aspecto bilateral simultâneo, fato de ser mulher, e melhorou com corticoide. O paciente, pelo menos, não queixou, eu também não sei se isso foi investigado naquele momento, mas não queixou de uma metamorfoxia. Né? Juliana, perda de campo superior no olho esquerdo é compatível com a localização da lesão, exatamente. Bem observado. Né? Aquele defeito que a gente achou que era arqueado superior no olho esquerdo, ele é compatível com essa localização aqui na retina. E tem uma correspondência entre as duas coisas. Muito bem, vamos passar. Não parece serosa, Matheus, em olho direito, somente em olho esquerdo, mas também não sou especialista em retina. Vamos passar aqui o OCT, para vocês verem. Assim, vale frisar que esses exames já foram feitos e os colegas que acompanharam essa paciente, eles tinham essa informação e foram sugestionados por ela para considerar que essa paciente tinha edema. Observem como ele tem aqui, o OCT com esse aumento da espessura da camada de fibra nervosa, né? Imaginando que isso tenha vindo acompanhado de um laudo que dizia assim, espessamento da camada de fibras nervosas peripapilar compatível com edema do disco óptico. Aí confunde mais ainda. Confunde mais ainda. Não tenha dúvida. O CT da mácula. Alguém quer comentar aqui esse corte de ACT? A Francine está colocando aqui, não parece serosa, não melhoraria com corticoide se fosse, né? E não haveria edema no disco, isso mesmo. Né? Olha lá, a Marina está falando, coroide fina. Fala com aspecto de dome shape. Eu vou passar mais, já que vocês estão já falando, deixa eu já colocar aqui uns... Se vocês quiserem que eu volte, coloca no chat aí. Olha só. Do nervo, eu já vou
dar uma adiantada. Observem essa região aqui, ó. Foi o que me chamou a atenção, logo quando eu vi. Esse é do olho direito, do olho esquerdo. Deixa eu passar um pouquinho mais. Dê uma olhada nessa região aqui, ó. O que vocês acham dessa região? Essa região ela é justamente aquela da... Aquele termo mesmo? Perda da camada externa. Muito bem. Isso mesmo. As camadas externas, ó. TED tem alteração de coroide também, né? Vocês veem que tem o quadro é até que parecido, né, bilateral, né? Ô, Marina, essa paciente não era míope. Caramba, agora eu fiquei na dúvida. Vocês me pegaram. Realmente, essa informação eu não vou ter. Não vou ter essa informação. Mas dome shape. Ô, Bate, traduz aí. Era parecido. Esse aspecto, o que é o dome shape? A gente tá por fora de muitos termos novos aí, ó. Dome shape, o pessoal está falando. Dome shape mais provável, pacicoroide. Dome shape mas não haveria edema maculopatia. de disco. Ah, ok, eu estou vendo agora aqui. Ok. Não, O pessoal da retina está afiado aí. Alta miopia. Ok. Estou vendo aqui. Muito bem. Vamos passar para frente. Senão fica a discussão de retina aqui, gente. Mas tudo bem, vai. A culpa é minha. Mas é porque paciência, esse paciente foi para a gente eu examinar. Bom, depois eu volto no OCT. Então, em junho, essa paciente ficou quase 5 meses até chegar a mim. Ainda ficou essa discussão, os colegas da neurologia queriam ainda fazer, enfim, pulsoterapia nela. E aí, quando ela veio comigo, a gente conversou e aí eu consegui tirar essa história aqui, ó. Janeiro de 2018, ela teve uma febre baixa, um calafrio, associado a dor nos olhos. Foi no pronto-socorro porque achava que era dengue. Lá ela passou com o infecto ela não sabe dizer, mas ele viu alguma alteração no exame físico e aí ele sugeriu que ela passasse com o neurologista. Eu acho que foi essa alteração no nervo do olho, eu acho, não tenho certeza. Alguns dias depois, antes dela passar com o neurologista, ela teve uma leve perda de visão no olho direito associada à fotofobia, tanto que ela chegou a usar óculos escuros. Então, a perda de visão, então, observem que no começo eu coloquei perda visual bilateral, porque foi o que me falaram no início. Ela tem uma perda visual bilateral. Mas no final das contas, ela, nessa ocasião da história que eu tirei dela, ela disse que perdeu a visão apenas do olho direito. Foi um embaçamento, na verdade. Ela não foi uma perda visual tão grave. Muito bem. Aí ela foi no PS da neurologia. Lá o neurologista que examinou ela de plantão, ele indicou ela internar para fazer exames, e aí durante a realização dos exames, foi feita uma ressonância que detectou a neurite óptica, e aí ela realizou já nessa internação a pulsoterapia, e aí ela saiu de lá com a indicação de fazer uma pulso todo mês, durante 6 meses. Só que aí ela fez só 3 vezes. Fevereiro, março e abril. Tá? Muito bem. Quando ela estava comigo lá em junho, né, conversando, ela disse que ainda persistia com esse desconforto ocular, que era bem mais leve, mas ela ainda tinha esse desconforto ocular, principalmente em ambientes de maior luminosidade, e ela tinha um embaçamento visual, era maior à esquerda. Então, naquela ocasião, ela teve a direita, né, e depois, com o tempo, esse embaçamento ficou principalmente à esquerda. Lembra que ela continuou acompanhando com os neurologistas? Então, em algum momento, o colega da neurologia, ele pediu o anticorpo antiaquaporina, que foi negativo,
Ele pediu um antimog, que aí esse veio positivo, 1/20. Lá tinha um positivo maior que 1/10. Diante desse resultado, e com o exame clínico, com edema, consideraram que ela tinha uma neurite ótica atípica, e aí decidiram realizar a plasmaférese e fazer o rituximab, né, que é o anticorpo monoclonal, e que ultimamente é o anticorpo monoclonal mais usado para essas doenças desminimizantes do espectro da neuromielite ótica. E aqui é o antecedente dela, nada de importante. Tá? O exame físico, que aí aqui eu já estou colocando para responder as perguntas de vocês sobre acuidade visual. 20/30, 20/40, então ela tinha mesmo uma discreta perda de visão, mesmo no olho direito, mas no esquerdo é um pouco maior, mas não tinha defeito pupilar aferente relativo, e tinha esses PKs e uma leve vitreite. E o fundo de olho dela é aquele que vocês já viram, não mudou muito. Então, isso aqui era de junho, tá um pouquinho, assim, o flash um pouquinho maior, então parece que está pálido, mas não era muito diferente do que a gente viu, não. Tá? Talvez tivesse um pouquinho menos aqui, talvez, de edema, mas essa era a angioflu já dessa autofluorescência aqui. Autofluorescência próxima na mesma época que ela passou comigo, em junho de 2019. Interessante, né? Ela mantém esses pontinhos aqui, né? Hiperalto aqui, ó, ao redor do disco óptico, no direito, né? E uma certa hiper aqui também, um pouco, né? Ao longo dessa lesão hipofluorescente que desce, né? Na periferia dela, né? Aqui, na periferia dela. Isso. Ela mantém isso. E tinha sinais de atividade inflamatória, né? Tinha um PKs e tinha uma leve vitreite. Vitreite anterior. Uma coisa leve, mas tinha, né? Enfim, não sei se era isso que justificava ela ter esse desconforto. Ela, lá no começo, ela disse que teve uma fotofobia. Ó, aqui estão perguntando, Fred, se fez VDRL. Ela fez, eu não coloquei ainda, mas ela fez VDRL, o VDRL foi negativo. Depois a gente também fez teste para um PPD, que veio 0, né? O PPD dela foi 0. E... O pessoal aqui está começando já a pensar em outras coisas aqui, ó. A Jéssica colocou o Azor, a Isadora serpiginosa, né? E as pessoas estão colocando aqui, ó, afastar causas infecciosas, toxo, sífilis e até mesmo TB. Né? Mas como o Fred já falou, todos esses testes eles foram negativos, né? O VDRL foi negativo, o FTABS também. Para TB, só mesmo o PPD, a gente não fez investigação escarro, enfim, nem exame radiológico de tórax, isso não. Isso é interessante que ela teve, aí, pela história, algumas semanas antes, ela teve um quadro febril, né? Quadro febril leve, né? Mas teve. Ela não mediu, mas às vezes não foi muita... Teoricamente não foi tanta febre, mas ela chegou também a ter calafrio, então difícil dizer mas que teve febre, teve dor nos olhos. Suspeitou de dengue, mas não confirmou a dengue. Não. Mas ela passou com o infectologista, dá para confiar e que, enfim... Covid não gente. Foi 2019. Não, Covid ainda não, graças a Deus. O que eu acabei fazendo aqui foi isso, assim, como ela veio para mim em junho, já com esses exames que ela tinha acabado de fazer, e aí eu olhei os anteriores, e não eram muito diferentes, eu investiguei ela, não aprofundei muito a investigação, eu basicamente pensei como vocês, eu investiguei causas infecciosas, especificamente luz e TB, e o azor e a serpiginosa depois eu fui estudar isso aí, né, gente? Eu também não sabia o que era na hora, não. Lembrava, depois eu estudei, baseado na característica dessa lesão aqui, principalmente do olho esquerdo, e aí a minha impressão que ficou que era de serpiginosa, por isso que eu fui investigar TB.
Isso aí. E aí eu vi que a serpiginose era mais comum na quinta e sexta década. E alguém está falando que sarcoidose é uma boa hipótese, poderia ser sarcoidose. A sarcoidose está mais numa ovite granulomatosa, né? Uma ovite importante. E você tem granulomas de retina, já vi granulomas do disco óptico com sarcoidose, além de manifestações de infiltração do nervo óptico. Serpiginosa não segue esse padrão também. Matheus, é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. A evolução da paciente ajudaria na hipótese de serpiginosa, sim. Pode falar, Bate. A Marina colocando, geralmente a azor fica com aspecto trisonal na autofluor, né? Boa pergunta. A Isadora, boa pergunta. A Isadora colocou uma questão aqui interessante. A evolução da paciente ajudaria na hipótese de serpiginosa, porque as lesões vão progredindo das bordas, né? Não, e outra, acho que ela tem uma evolução, uma coisa que é interessante aqui, Fred, notar, ela tem uma evolução centrífuga, né? Ela parte daí da região do disco para fora, né? Uhum. É o que parece, né? É o que parece. Como se o olho esquerdo tivesse uma fase mais avançada do que o direito, e o direito ainda chegar nesse ponto. Mas acho que... Deixa eu falar uma coisa aqui, porque a Isadora colocou isso, aí eu fiquei agora com uma dúvida. Vai progredindo das bordas, ou seja, a lesão ativa é a hiperfluorescente, a branca, certo? A periferia. E aí ele vai crescendo de dentro para fora, né? Então, essa parte aqui, mais interna, é a parte, as lesões mais antigas. Perfeito. Hiper das bordas de sofrimento do EPR e hipo da perda do EPR. Perfeito. Interessante, mas assim, eu acho que uma coisa muito importante que precisava ser feita, né, é a gente realmente afastar a hipótese de uma neuropatia óptica, né, principalmente de neurite, né, Fred? Você vê o rumo que o caso estava tomando. Né? Não, claro. O rumo que o caso está tomando, que é fazer plasmafés e rituximab. Alguém que chegou agora está estranhando a gente discutindo o caso de retina. Calma, gente, a gente é raiz, eu e o Batistella. Neuroftalmo até a morte. Mas é porque esse caso, o que eu posso fazer? Veio para eu discutir, para eu examinar, e, enfim, ficou como neurite ótica durante pelo menos um ano, né? E eu fiquei surpreso que vocês já rapidamente já captaram que não era uma neurite, então isso foi bom, mas demorou um pouco. Esses exames já estavam realizados, na verdade, eu não pedi. Esse que de junho de 2019 que está na tela, eu não pedi. O que eu praticamente fiz foi acompanhar. E aí eu vou mostrar para vocês o segmento, me digam se vocês acham que... Bom, aí ficamos com essas hipóteses, a gente já está discutindo mesmo, né? Neurite, outra neuropatia óptica não é mesmo, a gente ficou como coroidopatia. Eu pedi esses exames, OERG de campo total, e um OCT e um campo para segmento, mas o paciente não quis fazer todos os exames, ela acabou fazendo só mesmo retino, na verdade a autoflu e a campimetria. Então essa aqui já é de novembro de 2019. O que vocês acham? Se teve alguma evolução? Eu posso voltar aqui junho de 2019. Semelhante, né? Parece igual. Novembro de 2019. 5 meses. Aparentemente parece igual. E aí, uma coisa que confundiu também o pessoal da neurologia foi o antimog positivo, né? Isso sim. É sempre importante lembrar o antimog, o valor preditivo dele
em titulação baixa, ele é mais baixo. Tá? Então, em titulações muito altas, do tipo 1 para 100, 1 para 1000, o valor preditivo dele ele sobe 80% a 100%. Né? Mas em titulações baixas, né, 1 para 20, 1 para 40, o valor preditivo dele não chega a 50%. O Bart, a gente então tem é um aqui... falso positivo, né? Eu não sei se a Luana está me ouvindo. Ô, Luana, você está aí? A Luana, Bart. Oi, Fred. Fala, Luana, você está me ouvindo, então? Tô sim. Realmente, o título era 1 para 10, não é? Isso? 1 para 20. 1 para 20. O que você acha? É bem baixo. Pode ser um falso positivo, realmente. Ô, Luana, muitas condições podem dar falso positivo, até mesmo em indivíduos saudáveis. O que você vê? Sim, mas geralmente a gente acaba vendo com outras doenças desmelinizantes, né? Ou até infecciosas também. Infecciosas, mesmo não sendo infecciosas fora do sistema nervoso, você quer dizer? Sim. Ah, ok. Isso pode acontecer. É um título muito, assim, baixinho, baixo. né? As neurites que eu acompanhei, os títulos eram bem maiores, assim, pelo menos assim, 1 para 128 e acima, tá? Não tive nenhum paciente com esse título. 1 para 20. 1 para 20 ninguém. Foi CBA, você sabe me dizer? Não sei dizer. Tá. Ô, Luana, muito obrigado. Ô, Batistela, a Luana, eu não sei se você vai saber, a Luana é uma colega neurologista lá da USP também, e a Luana, ela fez a tese de doutorado dela em neurites atípicas com antimog. Ah, bacana. Então, a Luana é a pessoa mais adequada para falar sobre isso aí, então foi bom, porque eu vi que ela estava aqui, aí eu fiquei com medo dela ter saído já. Valeu, Luana, obrigado. Acho que o título pode ser um falso positivo, realmente. É o que o caso aponta, né? É o que aponta aqui, né? Clinicamente, né? Eu acho que quando surgiu, né, Luana, os antimogs, ficou todo mundo ali, depois da aquaporina 4, quando surgiu o antimog, surgiu não, mas quando voltou à tona o antimog, deu-se muito valor a ele, clínico, mas hoje em dia eu vejo que vocês têm muito mais ressalvas quanto à positividade dele, nesse sentido de titularidade. Sim, principalmente é importante observar que método foi feito. Certo. Tá? Porque se foi um ELISA aí, se foi um outro método que não o CBA, aumenta muito o risco de um falso positivo. Ok. Então, assim, além da titularidade, o método. E a clínica compatível, assim, né? Tem que ter essas 3 coisas, né, para você considerar. Muito bom. Vamos passar? Bom, aqui, ó, na sequência eu já coloquei o de novembro de 2020, um ano depois. Eu não fiz nada, porque ela estava, vocês viram, ela tinha ali uma perda de visão, vamos dizer, a rigor, mas ela mesma não se queixava tanto de perda de visão, ela não tinha muita queixa visual. Ela tinha um desconforto e tal, e aí tinha também aquele aspecto que ela falou assim, olha, eu estou bem, eu não queria fazer tratamento. Eu falei, então tá bom, não vamos fazer tratamento, vamos acompanhar. E nós acompanhamos, e o campo visual. Eu até coloquei o overview para vocês verem como, enfim, praticamente não mudou. Se vocês olharem pelo MD, ó, -9, -6, tirou aqui um pouquinho, mas se vocês olharem o VFI, ó, 89, 90, 83. O esquerdo até dá uma melhoradinha, hein? O esquerdo ali em cima. O direito, né? Não, o esquerdo, tá? Estou olhando no grayscale, até dá uma melhoradinha ali em cima. Aquela área de discotons, comparando principalmente 2018 e 2019, né? Ah, sim, Novembro. Aqui, verdade, deu uma diminuidinha. O direito também, deu uma limpadinha, né, no meio, um pouquinho. Deu uma limpadinha, sim. Os pontos estão menos densos ali no pattern gauge. Bom,
Acabou que, no final das contas, não realizou nenhuma pulsoterapia, nem plasmaférese, depois, enfim, desse segmento, e também não teve perda visual adicional. Tá? Aqui é só para mostrar em novembro de 2020, agora recentemente, né? Olha lá. Menos de 6 meses atrás. Tá? Comparando com 2019, praticamente mantido. E aí também, a gente ficou nisso. Eu não investiguei muito também essa questão da etiologia, deixei isso meio quieto também, porque o paciente estava evoluindo estável, e aí, às vezes, fica investigando, às vezes você encontra aí algumas coisas, sei lá, entende, assim, esses falsos positivos da vida aí você fica obrigado a ter que tratar algo que, na verdade, não existe. Então, eu preferi acompanhar mesmo, que foi o que eu fiz, e aí a retinografia dela também mantida. Aqui eu acho que é mais falta de foco. Mas no fundo de olho a gente não via muito esse edema mesmo. Tinha essa, vamos dizer, essa alteraçãozinha peripapilar, que é isso aqui, né, na verdade, ó. Provavelmente isso aqui deve dar algum No aspecto. direito, né? E o esquerdo tem a correspondência, né, com a... Bem interessante, né? Eu acho que confundiu com edema foi isso aí. Eu não sei. Para mim ficou serpiginosa. Desculpa, gente, serpi está errado ali. Mas, enfim, mas eu concordo com vocês, o diagnóstico de vocês aqui. Eu coloquei serpiginosa porque foi o que eu achei lá mais parecido, mas não estou fechando o diagnóstico, não. Desculpa, eu coloquei o diagnóstico final aqui, mas, enfim, não é... Ficou como uma coroidite, essa que é a verdade. Por que eu coloquei essa coisa de ideia fixa? Eu falo de uma forma relativamente brincando sobre isso, mas não é nenhuma brincadeira, não. A neurite é impressionante como ela povoa, né, a nossa mente quando você vai examinar um paciente que tem a suspeita de uma doença do nervo óptico. Né? Perda de visão, e aí quando você fala perda de visão, e aí quando que você vai suspeitar de neurite? A perda visual aguda em mulher jovem. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, neurite. Perda de visão associada a dor ocular. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, neurite. Dor ocular que piora a movimentação. Primeira coisa que vem à nossa mente, neurite. E edema do modo geral, né? Às vezes é nóia, às vezes é uma compressão do nervo óptico, às vezes é uma drusa, às vezes é papiloedema. E a gente ainda continua pensando em neurite, né? Então, para mim é muito claro isso, eu costumo falar isso assim, frequentemente. Na verdade, vocês deveriam fazer, isso dá certo comigo, vocês deveriam fazer o contrário. Vocês deveriam não procurar razões para vocês confirmar a neurite, vocês deveriam procurar razões para vocês excluírem a neurite. Entende? Então, quando vocês virem no paciente detectarem algum sinal ou sintoma contra a neurite, por exemplo, que a gente mostrou aqui, um edema que durou, digamos que fosse um edema real, mas um edema que durou 3 meses, até mais, um paciente que tinha fotofobia, né? Paciente que não tinha defeito aferente relativo, pupilar aferente relativo. O que mais, Bate? Esses achados, quer dizer, não é um quadro de neurite, né? Não evoluiu como um quadro de neurite. Aquela perda visual que progride ao longo de dias, associada com uma dor ocular, aquela movimentação, não é um quadro compatível. A outra questão, tem um sintoma que você citou aí, que afasta a gente, que é a fotofobia. Né? A neurite é uma situação onde você tem um embaçamento, você tem uma redução de sensibilidade ao luz. Então, a fotofobia não é um sintoma que está presente na neurite. Você pode ter algumas formas de algumas afecções inflamatórias do disco óptico, que são afecções que podem cursar, às vezes, com uma uveíte associada. Tá? Isso traz para o paciente a sensação de fotofobia, né? Mas pelo quadro inflamatório extranervo. Né? Então, fotofobia faz muito parte disso.
Repete aí, seu áudio falhou um pouquinho, as últimas Ouvindo, palavras. não? Sim. Sim, então o quadro inflamatório associado a algumas neurites, infecciosas, né, o quadro extranervo de vitreite, de reação de câmara anterior, de uveíte, ele é um quadro que ele, por si só, ele pode trazer a dor e ele pode trazer fotofobia. Tá? Mas não que a neurite tenha como característica importante a fotofobia. Poucos pacientes se queixam de um pouco de sensibilidade à luz. Né? Mas é o que eu falei, a neurite é redução de sensibilidade à luz, né? O embaçamento, a perda. Né? E, portanto, a fotofobia ela não encontra um lugar ali dentro da neurite óptica propriamente, a neurite mais típica. Muito bom. Então, excelente. Bom caso. Bom caso. Você viu como essas coisas confundem, né? Essas coisas confundem. Explorar a história, explorar o seu exame clínico, né? E valorizar aqueles achados, né? Principalmente os achados da autofluorescência. Né? Esses foram... Ficar atento, porque isso vai aparecer para qualquer um de vocês, não tenho dúvida. E aí a questão é essa que a gente está colocando, que o Bate colocou, e eu estou colocando toda hora, eu falo bastante disso, é que você vê como o paciente já vem, é igual, o paciente já vem com um diagnóstico mesmo, né, Bate? É igual a, vai derrubando a porta, né? Porta dentro. É verdade. E, assim, é importante explorar cara, você pega, às vezes, os exames que o paciente fez e dá uma explorada. É o que o Fred falou, faz um raciocínio inverso, né? Como afastar a hipótese de neurite. Né? E você encontra, né? Achei interessante no começo como a gente discutiu o campo visual, explorou bastante o campo visual. Né? Sim. Isso foi extremamente importante para o raciocínio clínico. Vocês têm que ficar bastante atentos também às características contra a neurite ótica. Eu falo isso, a Luana está aqui, a Luana vai querer me matar, mas a gente é amigo, graças a Deus, eu sei que ela vai até rir. Mas assim, claro, neuromielite ótica não, né, gente? Mas se for neurite ótica mesmo, típica, não tem por que se preocupar. Neurite, só neurite. Evidentemente que se tiver uma doença, enfim, sinais de desmineralização encefálica, aí não. Aí liga para a Luana e coloca ela para resolver essa questão aí. Mas se é só neurite ótica, não precisa esse desespero, porque a sensação que dá, porque é diferente você estar diante, por exemplo, de uma noia arterítica. O Bate sabe muito bem disso. Quem já esteve diante de uma noia arterítica, é a única doença que eu realmente tenho medo. Medo de verdade. Certo, Bate? Tem que ter. Não, porque é um terror, porque você está ali com uma situação, se você já está com um paciente com SPL de um olho, o que você faz? Aí tem que ter medo. Aí você vai no desespero, você dá corticoide, e aí só em pensar que tem que fazer uma biópsia, e hoje com essa questão da pandemia, como é que a gente biopsia? Tudo bem, não precisa ser entubar, mas aí tem assistente cirúrgico, às vezes é idoso, a família questiona, aí você já fica pensando, como que eu vou dar diagnóstico? Noia arterítica talvez seja a única que realmente eu fico, vamos dizer, entre aspas, em pânico. Mas neurite não. Assim, não é menosprezar, é porque realmente a neurite típica, não há necessidade desse desespero de já. Por isso que se chegar para vocês, questionem. Procurem sinais que contradigam que é neurite ótica. Você só tem a ganhar no diagnóstico diferencial. Bate, finaliza. O que mais que você quer falar? Você que manda. Não, fazer diferenciais, né? Trabalhar com diagnósticos diferenciais, né? Quando você coloca só um diagnóstico no topo, né? E só pensa naquele diagnóstico, quando as coisas não dão certo, você fica perdido, né? Você não sabe para onde ir. Por isso é que tem que fazer o diagnóstico, colocar qual é a hipótese diagnóstica principal e montar ali do ladinho uma lista de diferenciais. Trabalhar com diferenciais.
Muito bem. Mais algum comentário? Bom, vou aproveitar já para agradecer, vocês podem comentar. Agradecer a presença de vocês todos. Luana, muito bom, obrigado pela presença. Os neurologistas, quando eles vêm aqui, eles vêm a brilhantar. Conhecimento raríssimo que eles têm, né, Bate? Porque a Luana vivencia muito isso. A Luana tem muita prática em neuromieliciótico, principalmente. Obrigado, Tati, Marina, Matheus, Ju, Guilherme, Emiliana, Tabox, Romar, Cecília, Guilherme, quem mais? Emiliano, já falei. Isadora, Francine, obrigado. Jéssica. Isso, Jéssica. Marco. Muito bom. André. Então é isso. Bom, a gente vai continuar ainda fazendo as nossas discussões, não nessa, não nessa próxima quinta vai ter curso, vai ser sobre radiologia, e na outra, eu não sei qual é a data, se o Bate me ajudar aí, eu digo. Que dia vai ser, Bate? Quinta-feira? Peraí, estou abrindo aqui, ó. Vai ser... Primeiro de julho. 1º de julho. 1º de julho. Aí, eu já estou jogando aqui a batata quente, que vai ser o Batistella que vai apresentar. Vamos. E se vira aí e arranja um caso bom. Bom. Estou pensando. Então é isso. Pessoal, mais uma vez, obrigado, então, pela participação. E até a próxima. Hoje foi muito bom essa discussão. Sem dúvida, as próximas serão tão boas quanto essa que nós tivemos hoje. Bate, meu irmão, mais uma vez, obrigado. Um abraço para vocês todos. Abraço, tchau. Obrigado.